Henker que vive duas vezes. Capítulo 707. Terra, 3. Sargento Chá. O brigadeiro general Wu Ji-hun tinha certeza de que a pessoa que viu à sua frente era a pessoa em quem ele estava pensando. A pessoa em questão estava muito longe para Ji-hun ter certeza, mas de alguma forma, Ji-hun teve um pressentimento de que era Caim. Infelizmente, a pessoa desapareceu de repente tão rapidamente quanto apareceu. Além disso, Ji-hun ficou com a imagem de alguém sendo carregado nos braços daquela pessoa. No entanto, os pensamentos do brigadeiro general Wu Ji-hun não duraram muito. SSS. General de Brigada. Quais são as suas ordens? Sempre há um risco de ondas de choque quando ocorre uma pausa. Devido ao campo de pulso mágico que se espalhou a partir da abertura do portão, a linha de transmissão de rádio foi preenchida com estática de fundo. Tanto que Ji-hun não tinha ideia do que estava sendo dito na linha de transmissão de rádio. O brigadeiro general Wu Ji-hun logo recuperou os sentidos. A destrutividade e a perturbação de um portão quebrado não se limitaram apenas à explosão que ocorreu quando um portão quebrou. A onda monstruosa, uma tremenda onda de choque de poder mágico e físico, que se seguiu foi o maior problema. No entanto, o brigadeiro general Wu Ji-hun não conseguiu dar quaisquer ordens às suas tropas. Isso ocorreu porque um rugido e uma explosão desceram do céu. Rumo. Ji-hun murmurou para si mesmo enquanto observava os relâmpagos pretos e vermelhos e os flashes amarelos espalhados pelo céu. Porque os seres divinos. E nessa época, todos os jogadores presentes, incluindo a Spiral Band, receberam uma mensagem comum. Aviso: evacue imediatamente de suas posições. Aviso: seres cujos poderes são impossíveis de medir desceram. O sistema recomenda fortemente que você evacue. Aviso: fuja do seu planeta atual. Se você permanecer, sua vida não poderá ser garantida. O momento mais feliz para os jogadores na Terra foi quando lhes foi oferecida a posição de apóstolo de um deus ou demônio. Se escolhido por um ser com superpoderes, mesmo um jogador da classe F com pouco ou nenhum talento e potencial de crescimento teria seu destino mudado da noite para o dia. Os jogadores não só seriam capazes de receber habilidades poderosas com as quais nunca poderiam ter sonhado anteriormente, mas também poderiam ganhar um poder aparentemente absoluto como líderes entre os seguidores de seu deus ou demônio. No entanto, além desses aspectos positivos, o momento que os jogadores mais temiam era encontrar deuses e demônios, diretamente. Deuses eram seres arrogantes, os demônios eram excêntricos, ambas as suas naturezas não poderiam ser julgadas pelos padrões humanos. Era por isso que os jogadores designados por apóstolos só esperavam receber revelações e oráculos ocasionais de seu deus ou demônio. Os jogadores designados pelos apóstolos estavam relutantes em que seus deuses ou demônios descessem para qualquer tipo de reunião, porque os jogadores não tinham ideia do que seus deuses e demônios estavam pensando. Se um deus ou demônio ficasse chateado por qualquer motivo, a vida do jogador seria vista como algo tão insignificante quanto uma mosca. Essencialmente, os jogadores não valiam nada aos olhos dos deuses e demônios. Então, quando a rara notícia do aparecimento de um deus ou demônio dentro de um portão era ouvida, os jogadores geralmente deixavam esses portões como um portão aberto. Poderia ser o território sagrado do deus ou demônio, e mesmo que fosse apenas um deus ou demônio que por acaso saísse para passear, não havia nada de bom que pudesse surgir de um jogador encontrando um deus ou demônio cara a cara. Quando a aurora do pântano do começo distante foi considerada como tendo uma cor negra sem precedentes, este foi um grande ponto de preocupação. A quebra do portão e a onda monstruosa também foram um problema. Mas muitos se perguntaram se talvez houvesse um demônio dentro do portão. Como havia portões que declaravam especificamente a tarefa absurda de derrotar um demônio selado, os jogadores não tiveram escolha senão interpretar a aurora negra deste portão como tal. E, neste caso, essa expectativa tornou-se realidade. Você não pode medir isso? O que é isso? Espere, apareceu um intocável. Por outro lado, os jogadores do local e a Divisão de Comando de Segurança Unificada, que monitorizava o local com vários equipamentos avançados em preparação para um arrombamento do portão, também ficaram desordenados. Isso ocorreu por causa das consecutivas mensagens de alerta que surgiram como um aviso a todos os jogadores. Qualquer coisa que tivesse aparecido era impossível de medir, o que significa que um intocável havia aparecido. É claro que, para os humanos, todos os deuses e demônios eram seres intocáveis, mas entre eles, aqueles que estavam no topo eram classificados separadamente. Os deuses supremos eram seres que gozavam de independência, pois não eram afiliados a nenhuma sociedade celestial. Precisamente, esses seres possuíam o poder de transformar a Terra novamente em um protoplaneta ou em partículas de poeira. Por exemplo, representativamente, havia deuses supremos como Cernunnos, Vimalacitra, Agares e Hermes. Droga, a América do Sul foi devastada devido às atividades lúdicas de Vimalacitra, então o nível de destruição aqui será imenso. Como diabos esses caras apareceram todos de uma vez? Ah, meu Deus, eles estão planejando infligir outras dificuldades a nós, humanos, no topo daqueles malditos portões? Não um, mas dois intocáveis apareceram ao mesmo tempo. Então, naturalmente, os membros da Divisão de Comando de Segurança Unificada não tiveram escolha senão entrar em estado de pânico. E a Administração de Segurança da ONU, que acompanhava atentamente os acontecimentos na Coreia com preocupação devido à Aurora Negra, ouviu estas últimas notícias e emitiu um alerta de emergência.
A China, o Japão e a Rússia, bem como outros países do Sudeste Asiático e os Estados Unidos no Pacífico, emitiram alertas militares em preparação para eventos radioativos. Depressa, descubra as identidades desses dois seres, desde os nomes dos seres divinos até as sociedades às quais pertencem. Agora mesmo. Outra mensagem urgente acaba de chegar. O que mais? A mensagem diz que os esquadrões de ataque de Kill King e Big Mountain, que se presumiam estarem mortos, foram encontrados ilesos. O que? Você está dizendo que eles sobreviveram àquela explosão? Estamos verificando a validade desta notícia à medida que ela chega. Se há sobreviventes, isso é algo que não pode ser esquecido. Não repasse informações a outras agências de inteligência até que possamos verificar a situação dos sobreviventes. Enquanto as agências de inteligência de cada país estavam ocupadas em determinar com precisão a identidade dos dois seres que apareceram de repente. Rumo. O confronto entre Yon-Woo e Zeus estava atingindo seu clímax. Isso é um pouco inconveniente. Yon-Woo franziu a testa ligeiramente, como se não gostasse de como as coisas estavam progredindo. Ele ficou enojado com Kim Bun-seung, Zeus, que sorria triunfante à distância. Claro, Yon-Woo poderia facilmente destruir Zeus se quisesse. Enquanto Zeus não descesse diretamente, Yon-Woo não enfrentaria nenhuma dificuldade em eliminar a figura à sua frente. Mais precisamente, mesmo que Yon-Woo lutasse contra o verdadeiro Zeus, que agora possuía duas pedras da alma, Yon-Woo estava confiante de que poderia derrotar Zeus facilmente. Por um momento, Yon-Woo pensou que deveria encontrar o verdadeiro Zeus, quebrar sua perna e jogá-lo na frente de seu pai, que choramingava e ficava de mau humor toda vez que via Zeus. No entanto, o problema era que Zeus tinha que ser capturado. Se eu simplesmente arrancar a cabeça dele, meu pai vai se sentir deprimido. Além disso, preciso descobrir o que Evolk tem feito. Com Harmonia morta, o único oponente que sobrou para Yon-Woo foi Evolk. O problema era que Yon-Woo não tinha ideia de quais eram o propósito e as inclinações de Evolk. Só havia uma maneira de obter algumas pistas e descobrir onde Evolk estava. Através de Zeus. Então, de uma forma ou de outra, Yon-Woo teve que capturar Zeus vivo. Embora não fosse importante que todos os membros de Zeus fossem cortados, Yon-Woo tinha que se certificar de que a boca de Zeus estava operacional o suficiente para falar. O problema era que Zeus não era o tipo de ser que pudesse ser capturado tão facilmente. Claro, Yon-Woo poderia simplesmente ignorar todas as restrições, matar Zeus e usar a invocação dos mortos. Mas havia outro problema. Isto não é um palco. Mesmo que um palco dentro da torre fosse destruído, sempre havia dados de backup no sistema da torre para recriar o palco, para que um palco pudesse ser restaurado a qualquer momento. Consequentemente, quando Yon-Woo estava na torre, ele não prestou muita atenção à destruição que criou e apenas correu descontroladamente. Mas a Terra era uma história completamente diferente. O que aconteceria se Yon-Woo liberasse seu verdadeiro poder aqui? Tudo deixaria de existir. Assim, no momento, Yon-Woo estava um pouco sensível. Além disso, todas as atividades que já ocorriam na Terra, as atividades de todos os seres vivos, incluindo os humanos, foram todas transmitidas a ele como informação cognitiva em tempo real. Ficou claro que a comoção causada pela aparição de Yon-Woo já era problemática. E se alguns países fossem surpreendidos por engano, sua aparição repentina não terminaria apenas como um incômodo. E se Yon-Woo fosse longe demais, a própria Terra poderia virar pó. Claro, Yon-Woo não tinha nenhum sentimento especial pela Terra. Mesmo assim, a Terra ainda era sua cidade natal. Além disso, é também o lugar onde Hyliel está enterrado. Não tenho certeza do que acontecerá se eu instigar isso sem saber. Ver Zeus assim que ele acordou foi irritante, mas Yon-Woo ficou ainda mais irritado com os passos que Zeus deu para atiçar a chama. Zeus estava bem ciente dos pensamentos e preocupações de Yon-Woo. Se você continuar tentando me matar assim, você explodirá este lugar inteiro. Você está bem com isso? Ouvi dizer que foi para lá que meu pai fugiu há muito tempo. Também é sua cidade natal, não? O rosto sorridente de Zeus piorou tudo para Yon-Woo. Você disse que isso era um portão? Sim. Por outro lado, Sesha, que estava nos braços de Yon-Woo, olhou para Yon-Woo atordoada. Desde romper o portão com tanta facilidade até subir na estratosfera para travar uma batalha feroz, Sesha ficou completamente atordoada. Ela percebeu que a posição que seu tio ocupava estava além de sua compreensão. Por causa de seu relacionamento com Cha Jeong-woo, Sesha sempre esteve em contato próximo com seres transcendentais. No entanto, nenhum deles poderia se comparar a Yon-Woo. Quando Yon-Woo perguntou de repente sobre o portão, Sesha finalmente recobrou o juízo e acenou com a cabeça. Gate foi um fenômeno novo que ocorreu depois que Yon-Woo adormeceu, então é claro que Yon-Woo teria muitas perguntas sobre isso. No entanto, Sesha não entendeu por que Yon-Woo estava fazendo tal pergunta no meio de sua luta. Ainda assim, ela entendeu que deveria ter sido uma informação crítica para lidar com Zeus. Por que está tão fraco? HUH? A durabilidade do portão é terrível. Acabei de dar um simples golpe de espada do trovão. Não pensei que toda a masmorra e o portão explodiriam tão facilmente. Isso é normal, ou foi apenas este caso? Naquele momento, Sesha tinha 1 milhão de perguntas que queria fazer a Yon-Woo. O lugar que seu tio acabou de destruir era um dos portões abertos?
ostentando um nível de dificuldade que ninguém conseguiu vencer nos últimos 10 anos. Normalmente, várias sociedades entrariam e nunca conseguiriam sair. Com base nas palavras de Yon-Woo, parecia que ele estava apenas tentando pegar Zeus na masmorra. Yon-Woo parecia ter sido pego de surpresa porque a masmorra havia desmoronado tão facilmente. Ele murmurou: se é originalmente tão fraco, como diabos outros humanos podem trabalhar lá? Se eu fizer alguma coisa dentro de um portão, ele não quebrará? Sesha não conseguiu responder. Yon-Woo estava falando sério, dizendo: as coisas não podem continuar assim. Terei que descobrir outra maneira. O que você vai fazer? Sesha olhou para Yon-Woo com preocupação nos olhos. O que seu tio estava planejando fazer? Yon-Woo era um tio que sempre fazia coisas extraordinárias. Então Sesha não teve escolha a não ser se preocupar. Mas antes que Sesha pudesse dizer qualquer coisa. Darken? Yon-Woo murmurou algo em voz baixa, e Sesha se endireitou ao sentir um arrepio percorrer sua espinha. Com seus olhos dracônicos ainda abertos, a visão turva de Sesha só conseguia distinguir distorções no espaço. O mundo, as leis da natureza, a verdade. Tudo estava mudando. A matéria escura que preenchia a maior parte do universo desceu e cobriu toda a Terra. Como se uma cortina descesse para esconder o palco, todas as atividades e fenômenos que ocorreram na Terra ficaram escondidos atrás de um escudo de matéria escura. A Terra ficou presa num sonho, e desapareceu como se nunca tivesse existido. Em vez disso, havia apenas Yon-Woo, Sesha e Zeus. Você está colocando um sonho acima da realidade. Zeus, que estava usando a Terra como um fator de intimidação contra Yon-Woo, parecia perplexo. A figura acima do sonho não era mais Kim Bum-seung, a quem Zeus usava como uma marionete. O verdadeiro corpo de Zeus estava presente, uma figura do velho rei com longos cabelos amarelos e encaracolados pendurados como a juba de um leão. Sesha engoliu em seco inconscientemente. Foi porque ela sabia o quão boas eram as ações de Yon-Woo. A fala dracônica era uma forma de falar cheia de magia usada para realizar cerimônias de maioridade. Era uma forma de falar que exigia uma enorme quantidade de mana e só era capaz de ser feita por dragões que possuíam o título de antigo. Não. Para ser mais preciso, não importa se a fala dracônica fosse usada, ela não poderia manipular as leis do mundo tão livremente. O que Yon-Woo exibiu foi algo muito além disso. Se fosse esse o caso, seria mais correto dizer que Yon-Woo criou novas leis. Yon-Woo criou um mundo temporário e prendeu Zeus dentro dele. E lá, Yon-Woo abriu suas asas de dragão. Naquele momento, Sesha viu o que havia por trás de Yon-Woo. Acima do espaço onde Yon-Woo estava um enorme dragão vermelho escuro que faria a maioria dos sistemas solares empalidecer em comparação. O poder que Yon-Woo emanava era igualmente ridículo. Este grande dragão divino demoníaco deve ter sido o verdadeiro corpo de Yon-Woo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.